Boa noite. Depois de 2 semanas me recuperando de uma gripe e de uma faringite, estou aqui de volta no Papo da Madrugada e com muitas saudades desse nosso encontro de todas as madrugadas de sexta para sábado, aqui no instantenews.1. Agora eu quero aproveitar, claro, para agradecer ao Marcelo Cardoso, que me substituiu nesses 2 últimos programas. Valeu, Marcelo. Grande abraço e gratidão, viu? Muito obrigado. E aí, Marcelo Campos, estou te apresentando agora, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. É muito bom ter você de volta aqui no nosso Papo da Madrugada. Todo mundo estava sentindo a sua falta, né? E juntos, novamente, né? Quero dar minha boa noite para você, que nos prestigia com a sua audiência, para você, Ronaldo, e que todos sejam muito bem-vindos. Beleza. Bom, vamos começar o programa de hoje com uma declaração que o presidente Bolsonaro deu nessa sexta-feira, né? Ele disse o seguinte: escolha de ministros do STF é mais importante do que a eleição, diz o Bolsonaro. Ele disse isso naquela conversa com seus apoiadores, né, em frente ao Palácio da Alvorada ontem pela manhã, Marcelo. Ronaldo, e ele tem razão, né? O presidente Bolsonaro já escolheu 2 nomes para o STF, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, apesar de todas as dificuldades colocadas pelo Davi Alcolumbre, né, que adiou o quanto pôde a sabatina da pessoa que o presidente escolheu para ir para o Supremo. O próximo presidente da República vai indicar mais 2 nomes lá para o Supremo. E isso se a PEC da Bengala não for aprovada, porque se houver a diminuição da idade para os ministros permanecerem no Supremo, o próximo presidente vai indicar, além dos 2 já programados, mais 2 nomes. Veja aí que a maioria dos ministros que estão hoje no Supremo foram colocados lá por Lula e Dilma. Gilmar Mendes foi escolha do Fernando Henrique. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer. Considerando aí as 2 escolhas do Bolsonaro, Cássio Nunes, como eu já falei, e o André Mendonça, os outros todos são da turma do PT, né? PSDB, mas depois que o Alckmin passou a apoiar o Lula, aí é tudo uma coisa só, né? Tudo farinha do mesmo saco, né? Você vê que um presidente de direita, se indicar 2 ou 4 nomes, aí ele vai restaurar o equilíbrio da corte que vem agredindo aí a nossa Constituição a cada dia, né? Verdade. Isso, democraticamente, é muito bom que aconteça, né? Verdade. Agora, Ricardo Lewandowski vai deixar o tribunal em maio de 2023 e a ministra Rosa Weber em outubro, porque completam 75 anos de idade. E como você disse, se a PEC da Bengala vingar, né, sairão Luiz Fux e também a Carmen Lúcia. Né? Você vê a importância da escolha do próximo presidente, né? Além de tudo que a gente viu que aconteceu, e olha, apesar da pandemia, né, uma coisa é certa. Se Lula voltar, rapaz, vai promover um desastre aí irreparável para a nossa justiça, além de promover aí os tradicionais saques aos cofres públicos, né? E, digo mais, ainda vai desequilibrar de vez a composição da nossa Corte Maior. Verdade. Agora, Bolsonaro ainda disse para seus apoiadores que, geralmente, quem leva um país para a ditadura é o chefe do executivo. Agora, no Brasil, né? O Brasil é sempre diferente, é o contrário, né? Quem segura o Brasil para não caminhar rumo à Venezuela é o chefe do executivo, né? E é verdade, basta olhar o que está acontecendo em toda a América Latina, né? Mas, como você disse, Marcelo, em um de seus comentários essa semana, o ministro Luiz Fux vive em um universo paralelo, né? E o perigo disso é ele ceder às pressões de juízes que, depois de tudo que o país passou, querem aumento de salário. Olha só, juízes pressionam Fux por reajuste salarial. Olha só, é 40%. Aí você vê que nem os juízes parecem ter sensibilidade aguçada, né? Pedir aumento de salário numa hora dessas, rapaz, isso é um verdadeiro absurdo, né? Você vê que hoje um salário de um juiz, ultrapassa aí os 30 mil reais por mês, fora as outras coisas, os penduricalhos, né, que a gente sabe que sempre tem vários auxílios, várias coisas, né? Agora,
Muitos brasileiros perderam seus empregos, muitos empresários fecharam empresas durante essa pandemia, justamente por causa de decisões absurdas de governadores e prefeitos com o respaldo do judiciário. A gente não precisa repetir aqui aquela ladainha que foi a decisão do STF de tirar do governo federal o poder de decisão sobre as ações de combate ao coronavírus aí durante a pandemia. Uma decisão que é negada pelos ministros do Supremo, você vê que loucura, mas que a sociedade sabe muito bem que o que está acontecendo foi por culpa deles, sim. Mas, realmente, pedir aumento numa hora dessas, em que o país ainda nem se recuperou dos efeitos nocivos dessa pandemia, demonstra uma falta de sensibilidade absurda. E aí, Ronaldo, dá para a gente entender até algumas decisões da justiça, né? Pois é, agora, por outro lado, Marcelo, tem gente no Legislativo, né, que não se conforma com o fato da CPI não ter dado em nada, né? Randolfo Rodrigues anuncia coleta de assinaturas para impeachment de Aras. Esse é um que não sabe jogar o jogo democrático, né? Não consegue resolver as coisas no parlamento, corre sempre para o Supremo. Junto com Omar Aziz e com Renan Calheiros, ele tentou de tudo para inviabilizar aí o governo Bolsonaro. O Brasil foi testemunha daquele circo dos horrores que esses três aí protagonizaram, né? Agora, vem mais dois absurdos. O Renan Calheiros querendo abrir uma nova CPI, que está precisando de palanque, né? E o Randolfo Rodrigues correndo atrás do impeachment do Procurador-Geral da República. Bem que o Bolsonaro podia reservar uma verba aí para construir pelo menos uns 2 manicômios, rapaz, para que gente como esse pessoal aí tenha lugar, pelo menos para os próximos anos, né? Nos próximos anos. Agora, é ridículo isso, né, Marcelo? O Brasil está de cabeça para baixo mesmo, né? Lula teve seus julgamentos anulados. Foi aliviado pelos amigos que colocou no Supremo. Alckmin se aliando a Lula, a quem chamava de bandido, chamava de ladrão, há algum tempo atrás, né? Ciro Gomes fazendo parceria com quem? Cabo Daciolo, cara. Agora, e o Moro, ainda meio perdido e querendo a polarização entre Lula e Bolsonaro. E o Dória, né? Achando que tem chances de ser presidente do Brasil, depois de tudo que ele vem fazendo, né? Pois é, rapaz, como disse o presidente Bolsonaro, vai acontecer muita coisa até as próximas eleições, rapaz. Se vai, hein? Agora, essa semana, nós testemunhamos discursos curiosos durante a abertura dos trabalhos no STF e no Congresso Nacional. Você comentou essa semana sobre o blá, blá, blá desse pessoal. Basta ter um pouco de bom senso e um pouco de atenção nas notícias do dia a dia, Ronaldo, para ver que esse pessoal adora jogar para a plateia, né? E o pior é que acham que estão agradando aí os discursos, com os seus discursos, né? Você vê o discurso do Rodrigo Pacheco e do ministro Luiz Fux, no meu ponto de vista, foram extremamente infelizes. Pacheco fez uma retrospectiva do trabalho do Senado, mas enquanto ele falava, não sei se você percebeu, ele quis dar a impressão de que as iniciativas que foram do governo, e todo mundo sabe, saíram de dentro do Senado. Ficou aquela coisa meio sem definição, né, no discurso dele. E, mais uma vez, por vaidade, o Pacheco, talvez nem percebeu, mas ele inocentou o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde com relação à compra das vacinas, dizendo que, graças ao Senado, houve uma mudança na legislação que permitiu ao governo adquirir os imunizantes. Então, você vê, o próprio presidente do Senado desmoralizou parte do relatório final da CPI. Uma CPI imposta pelo ministro Barroso e que não teve nenhuma reação do presidente do Congresso, que poderia ter evitado essa interferência no Supremo, do Supremo, né, no Poder Legislativo. Foi um covarde. Mas o discurso do Fux é que foi brincadeira, né? Você viu que até o jornalista Alexandre Garcia se revoltou. Olha só, Alexandre Garcia, uma ova que o Supremo garantiu os direitos fundamentais do povo na pandemia. E Alexandre Garcia é um jornalista de grande credibilidade, né? E ele também falou sobre o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso durante a abertura dos trabalhos do Supremo. Mostra aí para a gente, Ronaldo, o que o Alexandre Garcia escreveu. Vamos lá. Um artigo da Gazeta do Povo, né? Ele diz o seguinte: Alexandre Garcia disse que o ministro Luiz Roberto Barroso
no discurso de abertura dos trabalhos na Justiça Eleitoral, fez uma afirmação que ele considera estranha. Disse que não é possível que o eleitor saia da cabine eleitoral com o comprovante de voto na mão, porque isso quebraria o sigilo do voto. Mas de onde é que ele tirou isso, né? Porque o comprovante de voto de que se fala é da própria urna eletrônica, que é jogado em um repositório depois que a pessoa confere. A pessoa vê que aquilo que está impresso no mostrador e no papel, aperta um botão e o papel vai para dentro do repositório. A pessoa não sai com o papel na mão, de jeito nenhum. Mas sobre o discurso do ministro Luiz Fux, Alexandre Garcia comentou: curioso o discurso do presidente do Supremo, Luiz Fux, na abertura do ano legislativo no Congresso. Ele disse que o STF foi a garantia dos direitos fundamentais da população afetada pela pandemia. Foi nada disso, né? Vocês sabem muito bem que direitos fundamentais, como liberdade de opinião, de culto, de locomoção e de reunião, foram afetados, e com o apoio do Supremo. E você viu, né? Aquele que é obcecado em atacar os outros, acusando todo mundo de fake news, é um propagador delas, né? Você vê o presidente também do Supremo, Luiz Fux, que em vez de pautar a conduta do tribunal na nossa Constituição, fica apoiando aí inquéritos ilegais, abertos de ofício e não seguindo o devido processo legal, intervenção na segurança do Rio de Janeiro, né, promovendo o aumento do poderio armamentista aí das facções criminosas, e ainda fala em liberdade de opinião. E tem mais, né? Ele não faz absolutamente nada para colocar um freio nas atitudes intempestivas aí do ministro Alexandre de Moraes, que extrapolam o limite do razoável, quando, sobretudo, aí ele tenta constranger o presidente da República a prestar depoimento presencial naquele inquérito aberto por ele, justamente para desgastar o próprio presidente. Aliás, a delegada que enviou para o Supremo o relatório informando que o Bolsonaro cometeu crime ao divulgar os documentos sigilosos, que não estavam sob sigilo, segundo um outro delegado da PF, é a mesma. Rapaz, olha só, que há algum tempo atrás concluiu que Alexandre de Moraes havia recebido propina de 4 milhões quando era ministro da Justiça por meio do escritório de advocacia. Agora, misteriosamente, essa delegada é escolhida pelo próprio Alexandre de Moraes para conduzir esse inquérito e chega a essa conclusão duvidosa. Tem muita coisa para ser esclarecida sobre esses ministros do Supremo. Vivem realmente num universo paralelo. Agora, ontem, o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que considerou o inquérito aberto por Dias Toffoli e conduzido por Alexandre de Moraes como o inquérito do fim do mundo, disse em uma entrevista à Jovem Pan News que o Supremo precisa respeitar a instituição Presidência da República, independente de quem está ocupando o cargo. Mas os discursos do presidente Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira, foram bem mais coerentes. Quem quiser saber a nossa opinião a respeito, basta acessar aqui no nosso canal o comentário do Marcelo intitulado O Blá 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 de Sempre. E o patrulhamento continua, né, Marcelo? Pois é, rapaz. Mas você sabe que até juristas estão percebendo isso. Olha só essa. Denúncia contra Milton Ribeiro por homofobia é patrulhamento ideológico, dizem juristas. Quem denunciou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal, assentado, foi o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, por supostas declarações homofóbicas numa entrevista que ele deu em setembro de 2020 ao jornal Estado de São Paulo. Aí ele quer o enquadramento do Milton Ribeiro em um item da lei de racismo que prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão para o transgressor. Agora você vê que tem gente batendo cabeça até dentro da Procuradoria-Geral da República, né? Ora, o ministro manifestou sua opinião a respeito da ideologia de gênero em escolas naquela ocasião, há 2 anos atrás. Você vê aí a agilidade da justiça, né? No trecho dessa matéria aí, que causou mais polêmica, ele se referiu a adolescentes homossexuais, né?
Ele falou sobre o contexto familiar deles, chegou a dizer que são famílias desajustadas, algumas. E aí, por causa disso, o ministro da Educação virou alvo de vários grupos LGBTs, né? O ministro chegou até a pedir desculpas pela colocação que fez, que foi meio confusa. Mas ele deu a opinião dele. E tem também um foco dado pelo jornalista que pode dar margem para uma interpretação equivocada. A gente sabe bem como é que são esses jornalistas que são contrários aí ao governo e à direita. O pessoal do governo, do meu ponto de vista, Ronaldo, eles deveriam evitar determinados veículos de comunicação para dar entrevistas. Porque o objetivo desses veículos não é esclarecer a população sobre determinados fatos e nem promover um debate sadio aí sobre temas polêmicos. Só que vários juristas já se manifestaram e disseram que a denúncia é sintoma de patrulhamento ideológico e favorece aí uma ditadura de pensamento único. Verdade. Agora, eu recebi essa semana um vídeo de uma reportagem da Globo, onde ela nunca poderia imaginar que estaria registrando um momento de honestidade para o futuro, olha só. E o protagonista dessa história é ninguém mais, ninguém menos do que o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, que aos 14 anos de idade pegou uma moeda de R$1 falsa de troco no ônibus e levou a Polícia Federal para a ocorrência. Isso é orientação familiar, né? E a Polícia Federal investiga a falsificação de moedas de R$1. A moeda de R$1 falsa tem textura diferente. O número é quase ilegível. Esta foi repassada ao estudante Carlos Nantes Bolsonaro, de 14 anos. Ele recebeu a moeda no ônibus. Entrei no ônibus, dei R$5 pro trocador. E o trocador me deu o troco em moedas. Eu estava contando troco e reparei que tinha uma moeda diferente. O estudante prestou depoimento na sede da Polícia Federal no centro. Pois é, Ronaldo, veja só aí a diferença que o jovem com uma boa orientação familiar pode fazer, né? E aí a gente pode imaginar o que vai acontecer se o Bolsonaro for reeleito em 2022. Eu recebi de um amigo algumas dessas previsões, me mandou via WhatsApp, até essa mensagem já tinha sido encaminhada para várias pessoas, mas achei bastante interessante. Veja que se o Bolsonaro consegue a reeleição, vai cair todo o esquema de poder construído pelo PT e seus companheiros ao longo de 50 anos, né? Vai cair também o centro motor e financiador de todo o movimento comunista latino-americano. Portanto, cai também o Foro de São Paulo com as 200 organizações que o compõem. E aí não vai ter mais financiamento para Cuba, para Venezuela, e provavelmente, se o Lula ganha, agora vai ter dinheiro nosso para a Argentina e para outros países da América Latina, para o Chile, né, que agora tem um esquerdista lá no poder, um Lindbergh chileno, né? Outra coisa que vai acontecer também é que caem os planos internacionais de eliminação da soberania nacional brasileira e de subjugação do país a esse esquema globalista que a gente está vendo. Também vão cair milhares de carreiras e biografias de políticos, intelectuais, artistas de esquerda que vieram por anos usufruindo aí do dinheiro público, né? Outra coisa que vai cair é todo o poder impune do narcotráfico e do crime organizado em geral, porque esse pessoal tomou conta do Brasil, né? E hoje deixa a sociedade trabalhadora e honesta acuada e refém nas mãos desses marginais. Você viu aí o STF aí mandando para o Rio de Janeiro apresentar um plano para diminuir a fatalidade aí, fatalidade não, agora eu quero lembrar do termo, a letalidade policial, né? Só que esse pessoal do STF fala muito em letalidade policial, mas não fala da letalidade da marginalidade, que vive matando todos os dias gente trabalhadora e inocente. Você vê. Então, além de cair todo esse poder impune do narcotráfico e do crime organizado, vão cair também todas as grandes empresas de mídia de esquerda financiadas, ou que eram financiadas com dinheiro público, né? Porque o dinheiro está escasso. Estão conseguindo dinheiro até, algumas delas, até da China, né? Que está investindo aí
nas emissoras. Mas a situação vai ficar bem mais complicada para esse pessoal que está agindo como está agindo. Outra coisa que vai cair é toda a constelação de prestígios do show business de esquerda, né, que acostumaram a viver como milionários usufruindo aí do dinheiro público. Você vê o exemplo de uma Ivete Sangalo, que tem jatinho, que tem cobra cachês milionários, aí, pelo menos 400 mil por um show que faz, pegando dinheiro da Lei Rouanet, e a verba que ela pegou para fazer seus espetáculos via Lei Rouanet chegou a 10 milhões de reais em um ano, né? Aí é brincadeira, né? E outra coisa que vai cair também é todo o sistema de poder instalado nas universidades federais e no sistema de ensino em geral. E isso precisa acontecer com uma certa urgência, né? Porque a coisa está ficando perigosa. A queda de tudo isso, Ronaldo, ela é imediata e automática, praticamente vai acontecer a partir da posse do Bolsonaro, se ele for reeleito. Ademais, aí o famoso gigante adormecido, né, que é o povo brasileiro, a gente sabe que está acordando e que não há cansaço capaz de fazer o povo voltar a dormir, né, ou o gigante voltar a dormir. É um novo poder soberano que está decidido aí a subjugar ou anular todos os outros. Por isso tudo, Ronaldo, é óbvio e patente e até inegável que os representantes do atual esquema de poder não podem aceitar uma derrota de maneira alguma em 2022, porque não vai ser uma derrota, vai ser a destruição deles enquanto grupos, enquanto organizações e até enquanto indivíduos, né? Eles não estão lutando pelo poder, nem apenas para vencer uma eleição, eles estão lutando pela sua sobrevivência política, social, econômica e até física. Então é inconcebível que nessas condições, todos nós que somos patriotas, que respeitamos aí as diferenças, que temos amor pelo povo, pelo país, a gente não lute com uma certa fúria, como a daqueles leões feridos, né? Pelo descaso aí de anos dessa esquerda no poder. Quer dizer, a gente precisa apelar para todos os recursos para obter não só a vitória, mas também, se possível, a redução do povo a essa situação redução dessa situação em que o povo se encontra, né? Que o povo aí, patriota, lute, ajude a abrir a mente aí de alguns brasileiros, isso é importante, a gente ainda tem tempo até as eleições, tem muita gente alienada e iludida com a esquerda, para que a gente, em conjunto, possa salvar o país. O Brasil não pode cair na mão dessa esquerda novamente. Nosso destino vai ser muito ruim, né? Ainda tem tempo, como eu disse, as eleições são só em outubro e a gente precisa ter muito pé no chão. Mas a gente precisa também ficar de olho na educação dos filhos, Marcelo. Olha só, o pai estava vendo televisão tranquilamente quando o filho pequeno, que brincava em sua frente, surge com uma pergunta: pai, qual é a diferença entre potencialmente e realmente? O pai pensa um pouquinho e aí responde: filho, faz o seguinte, primeiro, pergunta à tua mãe se por $1 milhão ela faria amor com o Richard Gere. Depois pergunta à tua irmã se por $1 milhão ela faria amor com Brad Pitt. E, finalmente, pergunta ao teu irmão se por $1 milhão ele faria amor com Tom Cruise. Quando me trouxer as respostas, eu te explico a diferença entre potencialmente e realmente. Bom, horas depois, o filho voltou e descreveu ao pai as respostas. Pai, a mãe disse que nunca pensou em te trair. Deu um pigarro aqui, peraí. Vamos lá. A mãe disse que nunca pensou em te trair, mas que por $1 milhão e com o Richard Gere, ela não pensaria duas vezes. Pô. A mana respondeu que seriam 2 sonhos realizados de uma só vez. Dar uma com o Brad Pitt, dar umazinha com o Brad Pitt e ainda por cima ficar milionária, olha só. E finalmente, meu irmão diz que por $1 milhão faria amor até com o Lula, quanto mais com o Tom Cruise. Bom, aí o pai, diante disso, respondeu, né? Pois é, meu filho, potencialmente a nossa família tem condições de ganhar $3 milhões, mas realmente
o que temos são 2 prostitutas e um homossexual. Ronaldo. Mas o futuro que nos aguarda vai ser brilhante, Ronaldo. Olha só. Uma van a diesel, com gerador a gasolina, carregando um carro elétrico que teve pane seca porque zerou as baterias. O futuro não é brilhante? Brilhante, brilhante mesmo. Agora, Marcelo, teremos até Hilux como Uber. Olha só, Hilux como Uber. Olha só aí. Pessoal, tem Uber de Hilux? Porque minha namorada chegou em uma aqui e disse que era um carro Uber, né? Do Uber, né? Aí o Emerson Soares escreveu o seguinte: é Uber Eats, já entregou comida. Que coisa. Rapaz, mas todo mundo está falando aí das obras de transposição do Rio-São Francisco feitas pelo governo Bolsonaro, né? E isso gerou uma inveja danada no Agripino Dória, Ronaldo. Olha só, transposição do São Francisco, olha lá o Tarcísio Gomes surfando, Bolsonaro fazendo sinal, e tem a transposição do Tietê via metrô de São Paulo, é tudo sob controle. Mas espetacular mesmo é o marido ensinando a mulher a dirigir. Dá uma olhada no flagrante, Marcelo. Liga o carro. Pisa na embreagem e passa a primeira. Abaixa o freio de mão e sai devagarinho. Thalita. Sai devagarinho, hein? Agora, Ronaldo, tem um filme aqui que aproveita imagens daquele filme 300, lembra? Com o Rodrigo Santoro, né? Que teve uma cena dublada simulando um encontro entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Está sensacional. Agora, eu não sei se a gente vai ter problema com o direito autoral dessas imagens. Se a gente tiver, ele vai ser cortado e não vai dar para a gente ver, a gente vai pular para o encerramento do programa. Mas se a gente conseguir exibir, rapaz, todo mundo vai rir bastante, olha só. Que merda é essa? Estão cantando pra você? Ministro Alexandre? De Moraes? Minha mãe sempre me diz: meu filho, você ainda vai ver coisa. Saudações, Bolsonaro. Curve-se perante a mim, Sua Majestade, aquele que manda prender bolsonaristas. E é claro, com a ajuda dos meus amigos, estamos bloqueando canais de conservadores bolsonaristas, YouTubers, que insistem em falar somente a verdade. Acho que você já percebeu isso. Mas é claro. Recentemente foi o canal da Bárbara, lá do Te Atualizei. Vlog do Lisboa também. Entre outros que já estão em nossa lista, incluindo aquela moça de Teresina, Piauí, Samantha Cavalcante é sua apoiadora. Ela insiste em falar a verdade e isso incomoda a nossa corte. E a democracia? Me diz onde é que fica. A democracia existe apenas para um lado. O meu lado. Por que você não renuncia? Porque eu não sou filho de chocadeira, sabe? Achei que vocês conhecessem a Constituição, mas vocês não sabem de nada. Eu tenho jogado as 4 linhas da Constituição. Mas vocês não. E se estão jogando fora das linhas da Constituição é porque querem receber um cartão vermelho. Isso é uma ameaça, Bolsonaro? Não faça isso com o semideus. Nós temos o poder. Podemos te dar tudo, Bolsonaro. Muito dinheiro para você e sua família. Em troca disto, Bolsonaro, esqueça o voto impresso.
Abandone sua carreira política, deixando o caminho livre para nós comunistas, e especialmente para o Lula. Você é tão generoso quanto divino. Ó, Rei dos Reis. Boa oferta, mas só um louco para acreditar em você. Mas entenda uma coisa. Eu fui eleito para servir e proteger o meu povo, e não para se ajoelhar a comunistas. Respeito e honra faz parte da minha vida, e muito menos um presidente feito nas coxas ou um porte qualquer. Não haverá glória em seu sacrifício. Eu vou apagar a mera lembrança de Bolsonaro no Brasil. Todo pedaço de papel que tiver o seu nome vai ser queimado. Qualquer historiador, escritor brasileiro ou não, terá seus direitos arrancados e suas redes bloqueadas. Quem proferir o nome de Jair Messias Bolsonaro será punido com prisão. O mundo jamais saberá que você existiu. O mundo saberá que homens livres lutaram contra tiranos e lutarão pela sua pátria. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Pois é, Marcelo. Depois dessa, né? Vamos encerrar o nosso Papo da Madrugada de hoje, porque semana que vem tem mais. Um beijão para vocês que estão sempre com a gente. Marcelo, obrigado também pela companhia. Forte abraço. Valeu, Ronaldo. Seja bem-vindo novamente. Que tudo corra bem aí com vocês. Termine aí a sua recuperação. E valeu você também, né? Na próxima madrugada, de sexta para sábado, nós estaremos de volta com mais um Papo da Madrugada. Tchau.